Olá, meus queridos aspirantes usuários, sejam todos bem-vindos a Cinext Year, tá? Nosso canal com muita profundidade para quem quer ser comissário de voo e muita informação atualizada, tá? Se você veio das outras redes sociais, já me conhece, seja bem-vindo. Se esse vídeo apareceu para você, não me conhece, muito prazer, eu me chamo Sullivan. Atualmente eu sou psicanalista e especialista em carreira, principalmente na aviação. Também já atuei como comissário de voo, coordenador na formação de curso de comissários e instrutor. Fui instrutor de voo e auxiliei as principais companhias aéreas do país dentro dos processos seletivos, tá ok? Então vamos lá. Para quem veio das outras redes sociais, as redes vizinhas aí, não posso deixar de pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like aí, óbvio, compartilha com todo mundo, não deixe de comentar, eu sempre falo que é o mais importante, é onde a gente consegue interagir e eu consigo ter as principais ideias para acrescentar conteúdo aí para vocês, né, de uma maneira muito mais direcionada, vamos trazer assim. Roteiro na mão, roteiro na tela, então vamos lá. O que é que passa na cabeça dos recrutadores dentro do processo seletivo nas etapas presenciais? Assunto polêmico, hein? Mas, gente, acredite, tem explicação para tudo e para todo tipo de pergunta que é feito, tá? Vou trazer com mais embasamento para vocês, né, de uma maneira bem detalhada, para que vocês comecem a formatar um pouquinho esse desenvolvimento pessoal, individual de vocês, mais alinhado a toda essa parte psicológica e psicanalítica do recrutador, tá ok? Então vamos lá. A gente tem que olhar num primeiro momento, né, olhando aqui pro roteiro para não ficar todas as conversas jogadas aqui dentro desse vídeo. Então, você tem uma mania de pensar assim, e é normal, tá, gente? Não é crítica, não. O recrutador, ele quer ouvir a resposta certa. Até porque a gente é ensinado a isso, né? Vamos parar para analisar, eu tenho que responder o que ele quer ouvir, né? Mas isso é uma crença, tá, pessoal? Que fique claro, não é bem assim que funciona, tá? Na maioria das vezes, o que tá por trás, num outro vídeo que eu gravei, eu falei, muitas vezes ele não entende a técnica que tá por trás aí desses gatilhos, mas ele sabe detectar. Então, o que ele tá querendo ver ali naquele momento? Ele quer entender funcionamento. Aí, já mudou um pouquinho, hein? Então, quando a gente fala do funcionamento, a pergunta que, num primeiro momento, ela parece simples, né? Uma pergunta normal, a gente até estudou, olhou, decorou essa pergunta, que não é bom decorar, eu já falei também. Né? Ela nunca está avaliando só aquilo que está sendo perguntado. Por isso que é importante a gente entender o que é que passa na cabeça deles para eles perguntarem aquilo, né? A chave, né, do sucesso, ela tá aí, vamos parar para analisar, né? Porque, pensa aqui comigo. Por que se duas pessoas elas receberem a mesma pergunta e ambas responderem do mesmo jeito, com as vírgulas, pontos finais e exclamação, por que uma vai para a próxima etapa e a outra não? Então tá vendo como que a chave não está na pergunta, e sim no que é que ele está buscando de acordo com aquela pergunta? Então, vamos desmistificar uma coisa aqui, A pergunta, qualquer uma delas, tá, gente? Qualquer uma. Por isso que eu ainda não tô... Eu vou trazer alguns exemplos aqui das perguntas mais corriqueiras dos processos, mas qualquer pergunta, ela busca, assim, uma previsibilidade comportamental. Então, ou seja, existe um comportamento associado àquele tipo de pergunta quando é respondido. Ó, que interessante. Então, vou trazer os exemplos depois, mas para pensar. Cada pergunta que é feita tem uma resposta, você vai dar uma resposta e essa resposta tem um comportamento associado. Olha que interessante. A adaptação sua para aquela pergunta, perguntas difíceis, perguntas fáceis, perguntas que você se sente seguro, perguntas que, querendo ou não, tocam ali no seu ponto fraco, ou talvez algum defeito que você tenha, ou ponto a melhorar, né? Eu acho tão errado falar defeito, mas sem gourmetizar aqui, vamos trazer de maneira sucinta. A sua regulação emocional ao responder aquilo, a gente pode trazer de maneira simplificada o como você responde aquilo, tá? Mas o como ainda fica muito simples, mas só para efeito prático, tá? A comunicação, e aí dentro da comunicação eles extraem uma informação de maneira automática, tá, gente? Pega-se no ar isso. A maturidade profissional e aí o último e menos importante, aderência cultural. Perfeito? Então uma pergunta ela não quer só ter uma resposta.
Senão seria muito fácil. Vou decorar, vou responder aquilo que eles querem ouvir e tá tudo ok. Por isso que respostas decoradas ou decorar a pergunta e criar um roteiro para aquela resposta não funciona. Ela pode ser feita de diversas maneiras e aquela mesma resposta pode ter um viés, né? Aliás, vários vieses de avaliação e validação. Então é onde as coisas acabam se perdendo um pouquinho, tá? Então, se eu tivesse que trazer uma frase aqui para vocês, na aviação, a previsibilidade de comportamento é extremamente importante. Por isso que no processo seletivo, dentro dessas perguntas e dentro das respostas, o como, a maneira, a regulação emocional que vocês têm, ela importa muito mais do que a resposta que vocês estão dando, tá? Então isso é importante. Vamos trazer um exemplo aqui, quando a gente olha, até coloquei no roteirinho aqui, ó, me fale sobre você, né? Lógico que isso vai acontecer. Tem duas coisas importantes aí, tá? Então, o Me Fale Sobre Você também é um quebra-gelo para trazer vocês um pouquinho de maneira mais confortável, porque todo recrutador, a gente sabe que vocês estão nervosos, vocês estão ansiosos. Quando a ansiedade e o nervosismo tomam conta, eles transformam em medo. O medo reprova, tá? Então, que fique claro, tá todo mundo esperando que você tá nervoso, que você tá ansioso, quem tá te avaliando, eu lembro. Muitas vezes eu ajudava a quebrar o gelo e falava, não, ó, calma, tô vendo que você tá muito nervoso, respira fundo aqui, tenta levar para um viés mais de conversa, a gente tenta facilitar porque a gente quer extrair o seu melhor, tá? Então isso aí são dois, né, a ansiedade, o nervosismo, ele não pode dominar, tá? Ok. Mas o Me Fale Sobre Você, quando a gente olha para ele, parece uma apresentação, né? Ah, meu nome é fulano, né, eu nasci em tal lugar, moro em tal lugar, sou casado, não sou, tenho filhos, né? O complicado é o quê? Que todo mundo ensina um roteiro para responder isso. E isso fica nítido também, tá, pessoal? Então, assim, se eu tivesse numa mesinha de bar ali, né, vou trazer esse momento bem descontraído da sua vida, ou a gente tivesse se encontrado ali, conversado, e aí, nossa, e aí, meu, e você, né? O que você faz da vida? Quem você é? Você responderia estruturando essa resposta para que ela fique decorada? Não, você não faria isso. Fica meio pesado, fica robótico, né? Então tenta levar para esse viés aí que eu estou trazendo para vocês. Mas o que está sendo observado quando essa pergunta é feita, tá? Eu trouxe aqui, ó, 4 pontos, só para vocês entenderem, tá? Então, independente da sua resposta, ok? Não quero focar em pergunta e resposta aqui. Ó, organização mental. Gente, não tem jeito, tá? Se a gente se conhece, a gente sabe os nossos defeitos, qualidades, tudo que vai evoluir dentro daquela companhia aérea, uma série de outros fatores que vai agregar eu como pessoa, tal, a gente tem uma organização mental para falar isso. Então, enquanto vocês estão preocupados em decorar uma resposta e criar um roteiro para responder aquilo, vocês deveriam estar preocupados em se conhecer para responder isso da maneira mais organizada possível, tá? Isso é o mais importante. A identidade profissional, então vocês trazem uma bagagem, né, dentro do processo seletivo, seja profissional, seja pessoal, né? Mas a identidade profissional, vamos entender assim, além de você trazer essa bagagem, independente da sua experiência, tá? Muita gente pensa, nossa, tem que ter um currículo gigante. Não é isso, mas muitas vezes dentro daquilo que você faz tão bem e aquilo alinha tanto com a companhia aérea que isso aí vale ouro, tá? Então tem que ter essa identidade profissional. Mas, dentro da identidade profissional, você tem que entender também que aquela companhia aérea tem que olhar para você e falar, eu vejo esse cara voando aqui, eu vejo essa pessoa voando aqui. Isso é mega importante, tá? Então a identidade profissional, ela alinha muito isso e ela avalia muito isso também, tá? A autoconsciência, que aí o bicho pega, é o autoconhecimento, pessoal, é se entender, é ao ponto de você olhar e falar, poxa, eu tô tão nervoso, de você estar com tanta naturalidade com relação à sua personalidade, de você, por exemplo, chegar ali de pé na entrevista e falar, olha, gente, eu já vou quebrar o gelo aqui, eu tô bem nervoso, mas eu prometo que eu vou responder, né, da melhor maneira possível. Quem disse que você não pode falar isso num processo seletivo? Mas para você soltar uma dessa, porque eu tô falando por experiência própria, há 14 anos atrás, muito mais, imagina 14, já tem 3 ou 4 anos que eu não tô voando, então voei por 14, né, então vamos colocar 18, 20 anos atrás, quando eu fui fazer o processo seletivo, eu já joguei logo de cara, eu falei, olha, eu tô bastante nervoso, tá? Eu abri o jogo. Mas é o meu jeito, eu me conheço assim, é a minha autoconsciência, isso é muito importante, tá? E a comunicação. Aqui também muita coisa acaba se perdendo, por quê?
Tem gente que confunde comunicação com falar o que está sendo esperado, tá? Aí existe sim uma expectativa por parte do recrutador, lógico, ele quer ouvir algumas coisas ali, mas ele não quer ouvir de um jeito padronizado. Lembra, no último vídeo, né, para quem não viu, no último vídeo eu falei, sabe o que eu mais sentia falta em processo seletivo? Em ser surpreendido quando eu estava ali, né, no recrutamento ali, nas entrevistas, etc. Eu senti muita falta disso, porque tudo era muito robótico, muito padronizado e me dava um trabalho gigante. Eu tenho que ficar desmontando esse personagem para conseguir captar a sua comunicação real. O jeito que você se comunica tá falando muito de eloquência, de vocabulário, de diálogo assertivo, de objetividade. Comunicação envolve o fator verbal e corporal, tá? Isso é um assunto para outro vídeo, linguagem corporal. A título de curiosidade, ela é responsável por mais de 70% da nossa comunicação, hein? Não sei se já te falaram isso. Então é importante saber. Então olha só, numa simples pergunta não, né? Mas uma simples abertura, me fale sobre você. Legal, tem o jeito de você falar, cada um vai falar do seu jeito, cada um estruturou do seu jeito, cada um tem a maneira de soltar, né, essas informações. Mas olha o que tem por trás. Então, onde está a cabeça do recrutador? Tá, eu quero ver como que ele se organiza mentalmente, eu quero captar isso. Isso é necessário, ele já tem esse padrão ali na cabeça dele. E ele vai captar isso de maneira automática. Tá? A identidade profissional dessa pessoa, o quão alinhado ela está com a profissão, o que ela traz de bagagem, a personalidade dela, como se comunica com essa identidade profissional. Isso é mega importante. O tanto que você se conhece, a sua autoconsciência de se comportar, de se estar ali, mesmo nervoso, mesmo ansioso, de uma maneira... Tá, eu me conheço, eu tô nervoso por isso, mas eu tenho uma segurança gigante para falar, eu sei que eu posso agregar a companhia aérea, né? E a comunicação. Tudo isso por trás de uma simples abertura. Me fale sobre você. Então é o que a cabeça dele está treinada a captar dentro da sua resposta. Então tá vendo, as palavras nem importam tanto, mas a maneira com que você tá jogando aquela informação para ele. Isso é muito importante, tá? Quando a gente traz de maneira mais aprofundada ali dentro da psicanálise, né, que eu gosto muito de trazer esses exemplos para vocês, trouxe até no último vídeo, Donald Winnicott, né? Então, ou seja, ele traz um conceito que ele diz que quem não consegue organizar a própria história, olha que complexo isso, hein? Isso pode indicar baixa elaboração da própria trajetória. Então você está vendo, não é decorar uma resposta, é se conhecer, elaborar o seu melhor roteiro, né, a melhor versão da sua história, né? E aí você trazer isso com muita tranquilidade, ok? A pergunta, ela tem por trás desse me fale sobre você, tem uma perguntinha escondida ali, que é aí que mora como a cabeça do recrutador pensa. Então se eu tivesse que trazer um exemplo aqui, seria assim, ó, o que ele quer ouvir, o que ele está pensando? Essa pessoa sabe quem ela é profissionalmente? Mas ele não perguntou desse jeito. Ele trouxe a abertura para você falar quem você é. Mas no fundo, o que ele está querendo ouvir? O que ele está querendo captar? Essa pessoa, ela sabe quem ela é profissionalmente? Ou pessoalmente, dependendo da pergunta, né? Então eles estão observando o quê? A sua narrativa, que se você não se conhecer, conforme eu falei anteriormente, ela fica confusa, e isso não é bom. O excesso de detalhes, isso é péssimo, tá, gente? Não tem outra palavra para eu usar aqui, é péssimo. A dificuldade de síntese, né? Ou seja, como é que eu coloco um começo, meio e fim dentro daquilo que eu tô falando e fica mega entendido o que eu quis dizer. Muitas vezes você faz isso com poucas palavras, tá? Então essa síntese aí é importante para o recrutador. E por último e não menos importante, o discurso decorado. Esse aí, na verdade, eu deveria ter trazido ali primeiro, porque é a primeira coisa que a gente bate o olho e fala, nossa senhora. E aí dá o trabalho que eu falei, né? O recrutador tem o trabalho de ficar te desmontando, tirando a sua máscara para que a gente consiga, de fato, extrair o que está aí dentro, a sua essência, tá? Então eles não estão pedindo a sua biografia ali, né? Dá essa impressão, me fale sobre você, calma, né? Não precisa detalhar tanto assim. É só para entender esses requisitos aí. Eles estão observando
a sua estrutura narrativa, como a sua mente se organiza, a previsibilidade, como que você está respondendo essa pergunta sob pressão, né? Olha quanta coisinha. E eles fazem isso de maneira muito rápida. E não precisa ser psicólogo, psicanalista, não precisa. Eles são profissionais da área de recrutamento e seleção, de desenvolvimento humano e pessoal, e eles têm todas as informações aqui nos bastidores para conseguir avaliar vocês de uma maneira rápida, tá, gente? Muito rápida. Né? Olha outra pergunta interessante aqui, ó. Por que você quer ser comissário? Eita, e o Sullivan do céu. Ai, essa aí para mim é a mais difícil. E eu concordo, tá, gente? Porque muitas vezes a gente tá inserido num mundo em que tudo tem que ser muito lindo, né? Muito bonito. E aí não é assim, tá? Não é. Então, o que eles estão avaliando ali? A consistência da sua resposta, tá? Por que você de fato decidiu, o grau de maturidade para você escolher essa profissão, isso é mega importante, a idealização, ou seja, de onde partiu isso? Gente, nem sempre quem decidiu ser comissário nasceu com o sonho de criança, tá? Vamos deixar isso claro. Isso aí é uma historinha bem cansativa, inclusive. Sullivan, mas a minha história é essa mesmo. Ótimo, não deixe de valorizar e trazer essa informação. Eu tive contato com aviação, meu pai é piloto, minha prima é comissário, não tem problema. Mas fica uma dica importante aqui, eu não gosto muito dessa palavra dica, né? Mas fica aqui uma informação importante. Isso tem que estar alinhado a uma expectativa real sobre a profissão. Tá? Então, ou seja, dentro do porquê que você quer ser comissário, tem também esse requisito, expectativas irreais, ou seja, a pessoa que está desconectada com o que realmente é a profissão, tá? Freud traz um conceito muito, assim, mega inteligente, na verdade, esse conceito, que é o desejo e a idealização. Dois universos ali que se complementam, se conectam, né? Mas dentro da sua cabeça tem que estar muito bem definido. Então, quando a gente traz um pouco aqui para o viés psicanalítico, então ele estudava assim, desejos, sonhos, vamos trazer essa palavra também, eles acabam sendo quase que inconscientes, tá? Isso é muito importante. Mas existe sim um significado por trás dessas escolhas. E é isso que importa, o significado do porquê você escolheu ser comissário, tá? Essa estrutura é importante. Então, às vezes você responde nesse tom de sonho, mas não traz num tom de decisão. O que racionalmente, além de toda essa sensação que a gente tem quando fala da profissão, quando se vê voando, gente, é o que eu falei, eu conheço vocês desde o primeiro minuto que vocês entram na escola de aviação ou quando vocês entram aqui comigo numa mentoria de desenvolvimento pessoal. Então eu sei que essas sensações elas vêm, se imaginando voando, aquele uniforme, caminhar pelo aeroporto, puxar mala, pernoite. Lógico, eu estive aí um dia, tá? E a profissão me encantou também dessa maneira. Mas o que deixa de ser desejo e passa a ser uma decisão real, né? Qual é a motivação sólida que te fez levar a ser comissário? Então eles estão querendo detectar isso, tá? Então o que ele observa ali como um ponto que vai desconectando e perdendo a atratividade, entendendo que talvez você não seja o candidato mais alinhado ao que eles estão buscando. Então é a romantização excessiva, tá, gente? Não precisa romantizar, mesmo que você teve contato com a aviação, passou a admirar, não tem problema, mas de maneira excessiva é complexo. Tá? E sem contar que vai indo para um discurso quase que decorado isso aí. A fuga de problemas atuais, isso é um outro ponto que fica nítido ao responder essa pergunta, ou seja, muitas vezes a pessoa está querendo ganhar mais porque ela ouviu que comissário ganha bem. Então, ou seja, o que motivou ela é um salário maior. Mas, gente, tudo isso é dentro de uma construção, tá? Não é só a resposta em si, né, que vai trazer esse viés, tem uma construção. Você está respondendo, está sendo detectado, está sendo avaliado. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. O discurso pronto, esse é terrível. Tá? Discurso pronto, gente. Parem, é o que eu sempre falo, né? Vocês vão ouvir muito eu falar isso. Parem de decorar perguntas e respostas. Parem de criar personagens. Se entendam, se conheçam. Se alinhem com a parte positiva e negativa da profissão, porque tem, tá, gente? Tem, a escala é puxada, tem uma série de fatores. Então, não decorem,
Tá? Não criem esse personagem, não façam isso. Isso cai por terra. E você sabe qual que é o ponto que mais pega? Né, que está até anotado aqui o quarto requisito. Pouca realidade operacional, tá? Inclusive a gente fala dessa maneira, né, dentro das companhias aéreas. O que é pouca realidade operacional? É exatamente o que eu acabei de falar. Não entender o quanto você vai ter que se doar para essa profissão. Você vai perder feriado, vai perder um monte de coisa. São as objeções que a gente traz dentro de um processo seletivo. Se a gente não sente segurança ou previsibilidade comportamental e emocional daquele candidato, automaticamente a gente começa a pensar como que vai ser para ele o dia que ele não tiver o voo que ele quer, ou o dia que mudar a escala dele. Nossa, ele está aqui só pelo salário? Gente, o salário não segura ninguém nessa vida louca que é ser comissário. É maravilhoso, vocês nunca vão ouvir falar mal da profissão, mas eu sou realista. Então, essas coisas já trazem esse viés de insegurança e o recrutador entende que não faz sentido, no momento não faz sentido, tá? Quer ver outra pergunta que eu coloquei aqui que quer deixar o pessoal desesperado? É quando você faz assim, ó. Me fale sobre um conflito, uma situação difícil, né, que você teve que resolver, ou que você passou no seu trabalho, dá pra perguntar de várias maneiras. Quando eu faço essa pergunta, né, quando o recrutador faz essa pergunta, o que ele está esperando? Que ele está observando para captar ali, ó. Lembra, ele capta isso de maneira automática, ele não está nem preocupado com o que você está respondendo, mas ele está captando a sua linguagem, né, verbal e corporal ali. A tolerância emocional, isso é muito importante, porque dentro da... lembra que eu falei? Estar conectado com a realidade operacional da profissão. Então, dentro da profissão, ali dentro do voo, as situações que envolvem, os conflitos que acontecem ali dentro, o que você tem, ou como você é, ou dentro do seu trabalho, que isso conectaria muito com como é que você vai lidar com uma situação difícil a bordo. Então é por isso que eu coloquei tolerância emocional, tá? A questão da autorresponsabilidade, gente, muito cuidado, porque muitas vezes a gente tem o hábito de... vou trazer um exemplo claro aqui. Eu trabalho numa loja de roupas, atendendo. Uma cliente chegou bravíssima, reclamando que a roupa encolheu na secadora ou a costura estava rasgada. Sei lá, gente, qualquer coisa do tipo aí. Chegou surtando lá na loja. Você é a primeira pessoa que ela trombou. E ela vai descarregar isso em cima de você. Como que é? Atendimento ao público é difícil, né? Como que é a sua reação diante disso? Então, como que um comissário pensa, né? O que eu sempre falo, o mindset tem que ir virando no desenvolvimento de vocês para começar a entender. Então, trazendo aqui para o voo, né? Um passageiro chega surtado lá com um problema, que é a coisa mais comum que tem. Primeiro momento, eu vou acolher a reclamação dele, deixa eu entender o que ele está reclamando. Esse é o primeiro momento. Segundo, eu vou avaliar se eu consigo auxiliar ele de acordo com o desejo dele. Porque muitas vezes não dá. Então vamos pensar na loja, eu não consigo trocar essa peça de roupa porque não tem. E a pessoa tem um evento amanhã, ela comprou a roupa para aquele evento. O passageiro, ele tem que levar a bagagem de mão dele lá dentro, porque ele tem que sair correndo para um voo de conexão. Mas eu não vou conseguir resolver, não dá. Tá? Eu vou ter que falar um não para ele. Aí é onde entra a autorresponsabilidade. Eu vou saber falar esse não? Eu vou saber falar para essa cliente na loja de roupa que eu não tenho como trocar a roupa dela? Eu vou saber falar para esse passageiro que eu não consigo acomodar a bagagem dele a bordo? Ou eu vou passar para outra pessoa? Não importa, né, o como você solucionou aquilo, se está dentro de um padrão, de um procedimento aceito. Muitas vezes você tem que ser criativo, você tem que olhar para a pessoa e falar assim, né, dizendo da loja de roupa aqui, ó. Tá, senhora, vamos lá então. Eu não consigo trocar sua roupa, mas eu vou tentar pensar com você numa solução aqui. O que é importante nessa roupa? Eu sei que você amou essa tal, mas o que é importante? Tem que ser um vestido, tem que ser uma calça, tem que ser isso, tem que ser dessa cor. Porque eu tenho isso aqui, eu tenho aquilo ali. Ou seja, você se responsabilizou por resolver aquilo. Se aquilo escalonar para um problema maior, aí sim a gente vai passar adiante esse problema. É a mesma coisa a bordo. De eu olhar para o passageiro e falar, senhor, eu não consigo colocar sua bagagem aqui dentro. Não tem como, não tem espaço. Mas eu tenho que sair correndo. Dá o bilhete de embarque do senhor. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver isso, deixa eu ver aquilo. Senhor, vamos fazer o seguinte, eu vou trocar então o senhor de assento. Vou colocar o senhor aqui mais adiante, porque o senhor desembarca primeiro, né? A sua bagagem, infelizmente, ela vai para a esteira, mas dentro daquele aeroporto tal, eu já conheço.
trazer talvez tranquilidade para ele. Eu não vou resolver o problema, mas eu não vou passar esse problema adiante também. Se esse problema escalar e ele começar a surtar cada vez mais, aí sim vou falar com o chefe do voo, vou falar com o comandante, vou falar com o pessoal de solo, se a aeronave estiver com as portas abertas, aí é diferente. Mas eu trouxe primeiro para mim esse problema. Então, dentro dessa resposta, né, qual foi seu maior conflito, né? Qual foi a situação mais constrangedora que você passou, como que você resolveu? Eles querem entender o quanto você se autorresponsabiliza para resolver aquilo. Então não importa o que você vai responder, desde que eles entendam essa mensagem de fundo, tá? A capacidade relacional que está completamente ligada com o que eu acabei de falar. Então, ou seja, não adianta você trazer uma resposta construída, bonitinha, que você faria isso, faria aquilo outro, mas ao você estar contando aquilo, o seu corpo não está correspondendo. Significa o quê? Que você é uma pessoa mais introspectiva, mais tímida, que... Vou usar uma palavra aqui, né, bem jargão aqui, você vai espanar naquele momento de conflito, não vai conversar com uma resposta montada. Por quê? Porque eles querem entender. Se você conseguiu resolver aquele problema diante daquela situação que foi perguntada, fica implícito que a sua capacidade relacional é boa, é aceitável, agrega com aquela companhia aérea, com a profissão principalmente, né? E a questão da impulsividade. Você ficou bravo com a pessoa naquele primeiro momento, porque na hora que a gente está respondendo, a gente, lembrando ali, né, daquele exemplo que a gente quer dar, a gente já faz algumas caras e bocas ali. Eu sou muito expressivo, então, nossa, denuncia que só. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes você está num dia cheio, cansado, 5 etapas de voo, ponte aérea o dia inteiro, fica aí a curiosidade, a gente detestava ponte aérea, tá? Me remeteu a um passado doloroso, mas vamos lá. Então, o passageiro chega lá surtando e aí eu vou deixar a minha impulsividade falar mais alto? Não, eu vou ter que respirar fundo, olhar para ele e falar, senhor, vamos lá então, deixa eu ver como que eu posso te ajudar. Você faz isso na vida real? Até dentro da sua casa, né? Por questão de um conflito ali, você fala, ai meu Deus do céu, como que eu resolvo isso? Então isso aparece dentro das respostas, independente do que você vai responder. Então olha só quanta coisa que o recrutador está captando a anteninha dele ali, e às vezes a resposta em si não é nem eu quero levar uma situação extremamente difícil de resolver para convencer o recrutador. Não, tolerância emocional você tem, ou você teve, né, no caso, a autorresponsabilidade, a capacidade relacional, controlou a impulsividade. Uma resposta pequena, por exemplo, traz todos esses requisitos aí. Então isso é importante, tá? Indo para a psicanálise, né, o que eu falei para vocês no outro vídeo aí, o Wilfred Bion, pediatra, psicanalista, né, não vamos entrar aí a fundo, né, nesse ponto aí. Ele tem um conceito que a gente traz para o nosso dia a dia, isso, tá? Que os conflitos, eles mostram como que você funciona quando o ambiente deixa de ser confortável. Olha que interessante, né? A gente não fala... Quem que para pensar, depois de uma briga, uma discussão, um conflito, uma resolução de problema, de se autoavaliar e falar como é que eu agi diante disso? Foi a melhor resposta? Foi a melhor solução? Era o melhor jeito? A gente quase não faz isso, tá? Então isso é importante entender. Então o recrutador, o que ele não pode entender dentro dessa resposta? Se você é uma pessoa que traz a questão da culpabilização excessiva, ou se culpar muito, né, por não ter conseguido resolver aquele problema, um exemplo, ou se você culpa outras pessoas por aquele problema, mas senhor, não cabe a bagagem porque o voo tá lotado, o pessoal de solo que não fez a triagem correta, aí o bicho pegou. Tá? Vitimização, tá, gente? Porque, nossa, é tão difícil, a pessoa chega... Não, às vezes você tá contando, você fala, teve uma senhora que entrou lá na loja brava porque a roupa dela tava errada, ela tinha um casamento pra ir, eu super entendi ela, de fato. Não se vitimizar, tá? Isso é muito importante. A rigidez, ou seja, o quão flexível eu tô, entra ali na capacidade relacional. O quão flexível eu tô pra ouvir o que essa pessoa tem pra falar. O quão maleável eu me torno pra ir mais pro lado dela e menos pro meu. Não é uma briga pessoal. E tudo isso dentro da resposta que você está dando no processo está sendo captado, tá? Isso é importante. E a questão da maturidade emocional. Eles têm que ler isso dessa maneira, perfeito? Então o conflito ele não avalia quem estava certo ou quem estava errado. É uma coisa muito importante aí dentro do processo seletivo. Ele avalia como que você funciona dentro desse desconforto. Interessante, né?
Quer ver uma outra pergunta aí? Qual que é o seu maior defeito? Ai, gente, essa é terrível. Vocês decoram todos os defeitos, né? Puxão de orelha aqui, tá, gente? Para. É porque eu sou muito perfeccionista. Para. Por favor. Vamos lá. O autoconhecimento, o que o recrutador está observando, tá? Trazendo aqui em 3 pontos aqui para vocês. A sua defesa psicológica, isso é importante salientar. E isso pega, assim, o sinal pega rapidinho, tá? A sua consciência emocional e a sua maturidade para lidar com isso. Perfeito? Todos nós temos defeitos. Aí eu sei que já te disseram, não fale defeito que pode atrapalhar dentro do contexto de ser comissário. Gente, tá cheio de defeito. Comissário voando, está lotado de defeito. Fui um deles e vida que segue. Mas dentro desses defeitos, como é de fato a minha defesa psicológica, ou seja, eu assumo esse defeito, eu estou buscando evolução nele, isso é importante. Eu sou uma pessoa muito comunicativa e muitas vezes de pavio curto. Sou bem honesto com vocês. Então eu já sei que o meu defeito é ser pavio curto. Então dentro de uma resposta eu traria, não usaria esse jargão, pavio curto, mas é que muitas vezes eu tenho que refletir sobre as minhas respostas para não escapar o que eu estou pensando. Isso é fato, isso é verdade. E o comissário, no dia a dia dele, é assim o dia inteiro, tá, gente? Às vezes a gente olha, a gente tem uma frase que a gente fala assim, o balãozinho enche, mas não explode. Tá? Então é um jeito, a cabeça do comissário, ela é assim, tá? A questão da consciência emocional é de fato você entender o quão você está pegando aquilo para você. Uma pessoa que chegou xingando, reclamando, surtando lá, a primeira coisa que você tem que entender, ela chegou, por exemplo, na porta do avião, na porta da loja, de onde você está, uma briga de trânsito, sei lá. Eu sei que é difícil, tá? Mas você tem que olhar e falar assim, isso não tá falando sobre mim. Tá falando sobre a pessoa e algum momento que ela passou. Então, se eu for entrar nessa situação, eu tenho que entrar para ajudar, para trazer uma luz, para trazer um conselho, para acalmar, entendeu? Não é sobre a minha pessoa. Me senti ofendido que o passageiro me xingou, me senti ofendido porque a mulher chegou. Você pode até se sentir, né? Não estou falando para você oprimir isso aí, reprimir. Mas, qual que é a sua capacidade emocional de já na hora converter essa informação e seguir em frente? Tá? Então isso é avaliado, tá? E para tudo isso exige muita maturidade, tá? Na psicanálise a gente trazia isso como, a gente trata isso, né, na verdade, como mecanismo, né, quando a gente fala dos nossos defeitos, tá? Mecanismo de defesa, como formas, né, assim, não vou falar inconsciente que é errado, mas inconsistente que a gente tem de se proteger. Porque às vezes a gente não avalia, aquilo é inconsistente, é insustentável e a gente vai para um instinto de se defender mesmo, literalmente. Mas vamos indo ali para o lado um pouquinho mais selvagem. E quando a gente está falando do nosso defeito, a gente tem que ir para uma linha de conscientização, de entender. Nós temos defeito, o comissário tem, todo mundo tem. Isso é comum. Então, eles estão observando ali o que eles querem captar, né? O que eles estão por trás dessa pergunta, que eles já estão ali olhando conforme você gesticula, ou conforme a história que você está contando, né? Não é a resolução daquilo, mas o como é que você agiu, a sua atuação, tá? Como que você racionalizou isso? Isso é muito importante. Que você não fique dando justificativas excessivas. Porque aí você está começando a arrumar desculpas para talvez o problema não era seu, mas mesmo assim você foi lá tentar resolver, e a história vai ficando longa e aquilo traz uma inconsistência muito grande, né, dentro dessas justificativas. Usar o perfeccionismo como fuga. Por isso eu comecei falando disso. Gente, perfeccionismo tem vários vieses do cérebro interpretar isso como qualidade, como defeito, se cabe no contexto, se não cabe. Mas a informação mais importante é, dentro de um processo seletivo, não é válido, tá? Não soa bonito. Eu sou perfeccionista. Não soa, tá? E resposta pronta, tá? Pode reparar que toda hora eu trago, né? Resposta pronta. Então tomem bastante cuidado com isso, né? E assim vai, pessoal. Tem muitas informações, muitas questões que o recrutador ele tá observando. E ele está querendo conectar aquilo que ele tem de informação nos bastidores com aquilo que você está falando, analisando o seu emocional, a sua desenvoltura, a racionalização de tudo aquilo que está sendo perguntado. Então, o grande valor desse tipo de informação, ele não está no como você estruturou a resposta, mas
na organização mental que você tem ali para estruturar, porque muitas perguntas vão sair fora do contexto. Uma objeção, porque decidiu ser comissário, você foi lá, contou a história mais linda da Terra, eles falam assim, mas eu não senti muita firmeza nessa decisão sua. Por que eu tenho essa dúvida aqui? Por que eu acho que tem algum outro motivo por trás da sua decisão de ser comissário? Pronto, eu te desmontei. Você não vai conseguir sair. Se você não se conhecer, se você não entender tudo isso que tem por trás de uma simples pergunta e não trouxer isso para dentro de você de uma maneira muito consolidada, você não vai conseguir sair dessa resposta. Sullivan, você já fez isso? Já. Muitos recrutadores fazem. Eles querem sim te deixar desconfortáveis em alguns momentos, quer tocar em assuntos mais críticos, né? É importante isso, porque a aviação ela vai tocar no nosso dia a dia de uma maneira não desejável. E o recrutador ele tem pouco tempo ali para se conectar com você e entender se você faz parte desse tipo de padrão, vamos usar essa palavra, dentro da aviação, dentro da operação, dentro do dia a dia. Se você consegue, de fato, desenvolver da melhor maneira possível, principalmente diante do que você é um ser humano. Então, sendo ser humano, o quanto você evoluiu para conseguir passar por todas essas nuances, essas perguntas, o dia a dia, aquela correria, de chegar crente que você vai para casa e mudou a escala, amanhã era seu sobreaviso, agora você vai pernoitar em tal lugar. E aí, como que é isso para você? Eles não vão te perguntar dessa maneira que você não tem um conhecimento técnico aprofundado e você também não sentiu na pele isso. Mas através de outras informações eles vão conseguir buscar, né, e conectar com esse tipo de exemplo. Tá joia, pessoal? Então é isso, além do verbal, tá? Só fazendo uma pitadinha aqui, que depois eu vou fazer um vídeo também em outro momento sobre a linguagem corporal. Então, vamos entender assim, que ele observa menos, o recrutador, né? Ele observa menos o verbal do que muita gente imagina. E quando eu falo do verbal, é porque eles estão nas entrelinhas olhando o emocional, olhando a sua linguagem corporal, olhando os seus movimentos ali, olhando o contexto e a segurança que você trouxe para explorar aquele tipo de resposta. Se essa resposta ela de fato faz parte de você, ela não é uma resposta pronta, decorada, se você consegue navegar em cima das objeções. Então tá vendo? Não é o que você fala, mas o como, o que você traz diante desse diálogo. Então, a velocidade da fala é uma coisa que a gente avalia muito, né? A pessoa que está muito afobada ali, ela se perde no discurso, ela não organiza mentalmente o que ela está falando. A coerência emocional. Então, se você resolver um problema com grande facilidade, usando o exemplo da pergunta, qual foi a pior situação que você passou? Você vai contar essa história com bastante coerência emocional, com bastante linguagem corporal, com bastante tranquilidade, né? Então, tudo isso se conecta ao estar te ouvindo, tá? O contato visual é mais importante, seja com a sala, seja com o recrutador. Quem entra em contato visual é porque está muito seguro daquilo que está falando, é uma verdade, ele não está criando, ele não decorou, ele não está tendo que buscar essa informação em algum lugar. Então, isso traz uma segurança muito grande para quem está nessa interlocução com você, tá? E postura e energia sempre, tá? Isso aqui eu coloquei aqui, são 5 pontos bem legais para a gente tratar num outro vídeo de maneira mais detalhada. Então, resumindo, tá, gente? Quando emoção, discurso e comportamento não combinam, que é tudo isso que o recrutador está se conectando, a gente entra numa linha de incongruência, ou seja, nada cola, nada combina, nada se encaixa. Perfeito, pessoal? Então é isso. Gostou desse conteúdo? Fez sentido? Como eu sempre falo, o intuito é trazer bastante inteligência, bastante riqueza e principalmente profundidade, sair, né, da mesmice aí do mais do mesmo. Não deixa aí de se inscrever, ativar o sininho. Toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo, tem as chamadas nas redes vizinhas lá, mas os vídeos completos ficam aqui, tá? Não deixem de comentar, eu sempre peço isso. É pra viralizar, é pra também, gente, lógico, eu quero engajamento, mas também para eu entender como que a cabecinha de vocês está nesse momento, né? Tem seleção que em partes está acontecendo, né? Outro assunto também. Tem previsão para acontecer. Como que vocês estão nesse momento? Como vocês estão se preparando? Qual a maior dúvida? E aí nisso surgem ideias interessantes para os vídeos e a gente consegue trazer isso de uma maneira muito mais rica, né? Que é o nosso propósito aqui. Perfeito? Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.